E pessoal, boa noite. Agradecer aí quem está assistindo agora, ou vai estar vendo depois o vídeo, né? Eu sou Renato Groff. Obrigado aí também, o Michel, pelo convite, né? A apresentação era para ter sido um pouco mais cedo, mas eu tive um problema voltando de São Paulo para o interior, daí só consegui pegar ônibus um pouco mais tarde, né? Mas a ideia é estar passando aqui um pouco hoje sobre o uso do ASP.NET Core em Linux, que é uma coisa que essa semana foi até engraçado, num grupo que eu participo, um cara comentou, olha, tinha um amigo meu que trabalhava só com PHP e eu consegui fazer com que ele adotasse o ASP.NET Core por causa de um vídeo, né, que eu tinha feito. Achei bem legal que o cara comentou isso. É uma coisa que muitas vezes o pessoal fica meio escandalizado. Poxa, dá para desenvolver agora com .NET em Linux? Na verdade já dava antes, mas não era uma iniciativa da própria Microsoft. E de uns anos para cá, o pessoal que trabalha com tecnologias Microsoft, ou mesmo que acompanha o mercado, tem visto que o pessoal da Microsoft tem investido bastante em Linux, open source, então mudou muito do que era a Microsoft há 10 anos atrás para o que é hoje a empresa. Me apresentando aqui, atualmente sou Microsoft MVP, também sou MTAC, Multiplataforma Técnica Audience Contributor. Esses dois títulos eu ganhei por conta da minha participação na comunidade técnica, né, com tecnologias Microsoft. Eu trabalho há mais de 15 anos na área de tecnologia com desenvolvimento de software. Trabalhei um bom tempo com Delphi e depois de 2005 em diante mergulhei no mundo .NET. E há algum tempo também venho publicando artigos técnicos, né, e palestrando em eventos. Aqui tem os meus contatos, meu Facebook, LinkedIn. Eu deixei aqui também o link do canal .NET, que é um espaço que eu mantenho com dois amigos, o Joel Rodrigues e o André Seco. A gente faz bastante evento online também, via Hangouts, né? Creio que se tiver alguém aí assistindo e acompanha o que eu faço, com certeza já deve ter trombado com alguma coisa do canal .NET também. Tem aqui o meu GitHub. Os exemplos que eu vou mostrar aqui estão todos no GitHub. Minha conta do Medium, eu tenho publicado bastante artigos por lá, e alguns desses artigos acabo republicando em outros lugares, como o eMasters ou o TechNet da Microsoft. O meu Twitter, eu não tenho utilizado tanto, mas eu pretendo reativar. E o meu site. Se vocês precisarem entrar em contato, dentro do possível, eu tento responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas assim que sobra um tempo, eu acabo dando um alô de volta. A ideia hoje é passar uma visão geral do ASP.NET Core e depois partir para exemplos práticos. Beleza. Então, começando aqui com ASP.NET Core e .NET Core, o desenvolvimento dessas tecnologias foi iniciado ainda em 2014. Teve vários nomes esse projeto. Primeiramente, o ASP.NET Core se chamava ASP.NET VNext. Depois eles mudaram para ASP.NET 5. E finalmente, daí no início do ano passado, eles rebatizaram o projeto para ASP.NET Core e .NET Core 1.0. Por que isso? Se você pegar o número 5, ele dá uma ideia de continuidade de algo que já existe. E essa nova plataforma .NET, que foi implementada pela Microsoft, ela foi totalmente remodelada do zero. Então, o objetivo da Microsoft foi sair exclusivamente do mundo
Windows, né, oferecer a possibilidade de se trabalhar com as tecnologias de desenvolvimento em Linux e Mac, e se de repente você utilizasse o número 5, ia passar a ideia de que era só um update do ASP.NET que já existia. A primeira versão estável, que eles chamam de RTM, foi lançado em julho de 2016, então levou mais ou menos um pouco mais de 2 anos para sair essa versão, e C Sharp e F Sharp já são linguagens já suportadas. Recentemente também foi incluído o VBNet. Muito do desenvolvimento do .NET hoje é focado em C Sharp. O VBNet, embora exista o suporte da Microsoft, ele acaba sendo sempre a segunda opção. Eu acabei já antecipando, né? O ASP.NET e o .NET Core são multiplataformas, então a gente tem possibilidade de utilizar eles em Windows, Linux e Mac. Eu acabei citando isso no início da apresentação. Existia a possibilidade de uso do .NET em Linux antes. Isso acontecia através do projeto Mono, que foi inclusive a base para desenvolvimento do Xamarin. Só que o projeto Mono, embora open source, ele não era uma iniciativa oficial da Microsoft. Foi um projeto da comunidade. A especificação da plataforma .NET sempre foi um conteúdo de aberto, né, disponível para todos, e o Mono surgiu justamente pelo fato dessa especificação estar disponível para os interessados implementarem versões do .NET. Um dos grandes destaques do .NET Core, do ASP.NET Core, é que eles são open source. O código-fonte deles está hospedado no GitHub, então é possível até fazer pull request, submeter alguma melhoria, correção. O pessoal é bastante aberto para discussões sobre a evolução da plataforma, então não é algo como há 10 anos atrás que vinha uma nova versão pronta e a gente simplesmente utilizava, não tinha muito como opinar sobre isso. Atualmente o ASP.NET Core está na versão 1.1, só que já está a caminho, agora no segundo semestre, a previsão é que seja lançado oficialmente a versão 2.0 do .NET Core e do ASP.NET Core. Falando aqui um pouco de estrutura de projetos, para quem já acompanhou um pouco a evolução do ASP.NET Core, inicialmente a ideia da Microsoft era abolir o uso de XML em arquivos de configuração. Então aquele arquivo CSProj, quando a gente utilizava C Sharp para desenvolvimento web, ele não existiria, seria um arquivo JSON chamado project.json, só que num determinado momento, quando a Microsoft estava para lançar o .NET Core 1.1, eles viram que seria bastante difícil essa mudança radical. Por que isso? O mecanismo de build da plataforma .NET, o MS Build, ele foi construído inteiramente baseado em XML, e seria um trabalho descomunal para o pessoal conseguir portar isso para trabalhar com apenas JSON. Então, o que acabou acontecendo? Quando foi lançado o Visual Studio 2017, foi disponibilizado oficialmente o ASP.NET Core 1.1. Isso aconteceu agora, no mês de março desse ano, né? E a Microsoft chegou a um meio termo. Os arquivos de projeto voltaram para o padrão CSProj, agora arquivos de configurações que a gente coloca definições do projeto, strings de conexão, ficaram no formato JSON. Então, ao invés do webconfig ou do appconfig, né, que a gente estava bastante acostumado, a gente tem agora um arquivo chamado appsettings.json. A gente vai ver aí depois nos exemplos práticos. Além disso, o que a gente tem de ferramentas Microsoft para trabalhar com o .NET Core
e o ASP.NET Core, que é um subconjunto do .NET. A gente tem o Visual Studio 2017, tinha o suporte no Visual Studio 2015, só que essa questão de volta do CSProj, do XML, nos arquivos de projeto, não é suportada pelo 2015. Então, de repente, se vocês forem começar um novo projeto utilizando o Visual Studio, o Visual Studio não, desculpe, o .NET Core e o ASP.NET Core, o ideal é você partir direto para o Visual Studio 2017, o 2015 está defasado nesse ponto. Se de repente não for possível, você pode ainda utilizar o Visual Studio Code, que tem versões para Windows, Linux e Mac. O Visual Studio Code, ele é, na verdade, um editor de texto, não é uma IDE com todas as funcionalidades típicas do Visual Studio, mas ainda assim ele tem funcionalidades bem interessantes. A gente tem possibilidade de fazer debug nele, integrar com Git, GitHub, VSTS. Ele, ele permite que a gente instale uma série de extensões e daí com isso a gente vai chegando em algo mais próximo do que seria o Visual Studio convencional. Além disso, a gente tem o Visual Studio for Mac, que foi lançado oficialmente há pouco tempo, agora no Build, né, que é o evento anual de desenvolvimento da Microsoft durante o mês de maio. O Visual Studio for Mac, na verdade, ele é o Xamarin Studio, para quem já tem alguma experiência em Xamarin. É uma versão do Xamarin Studio repaginada, na qual foi acrescentado o suporte para o .NET Core. Ainda não está no mesmo nível de ferramentas e funcionalidades do Visual Studio 2017, mas a tendência é que a Microsoft trabalhe melhorando esse produto e deixe ele o mais próximo possível da IDE que nós temos hoje para Windows. Além disso, a gente tem uma série de editores em Linux, né, que são bastante populares. Tem o Atom, o Brackets, Sublime, Emacs, VI, e todos eles têm suporte ao .NET Core através de um projeto open source conhecido como OmniSharp. Então, o pessoal do OmniSharp desenvolveu suporte para que esses editores consigam trabalhar com .NET Core, inclusive com funcionalidades de autocomplete. Que mais? A gente tem também o JetBrains Rider. Ele é uma IDE, não é da Microsoft, cross-plataforma. Ele foi construído utilizando o IntelliJ e o ReSharper, que são produtos da JetBrains, né? Tanto que a empresa dá nome à IDE, e oferece suporte a .NET e .NET Core. Então, de repente, se você quer trabalhar com algo próximo do Visual Studio em Linux, por exemplo, você pode utilizar o JetBrains Rider. O irônico disso é que a IDE foi construída em Java, mas ainda assim há o suporte ao .NET Core. Falando um pouco mais agora sobre a ASP.NET Core, essa plataforma web tem uma única arquitetura agora que incorpora MVC e Web API. Antes, quando a gente criava alguma coisa no MVC 5 e no Web API 2, a gente tinha um controller específico para MVC, que era a classe controller, a classe básica, e se a gente fosse criar uma API REST, a gente tinha que herdar de API Controller. Agora, então, tem uma única arquitetura para isso. O ASP.NET Core foi otimizado para nuvem, então ele está muito mais leve, rápido.
muita coisa que a gente estava acostumada, que vinha automaticamente configurada, como por exemplo cache, está desativo por default. Então, se você precisar utilizar cache ou algum outro recurso que já vinha quando a gente tinha o System Web, né, que não existe mais, você vai precisar ver qual que é as opções que a plataforma oferecem e ativar via código esse tipo de recurso. A ideia com isso foi justamente economizar recursos, né? Muitas vezes o pessoal criava projetos em ASP.NET, não conhecia tudo que ocorria por trás da plataforma, e isso num cenário de cloud em que você tem múltiplas instâncias da sua aplicação rodando, com certeza gerava um custo maior e um consumo de recursos maior. A arquitetura do ASP.NET Core é modular. Então, muito do que a gente faz está dividido em componentes, né? Ele conta com um mecanismo nativo para injeção de dependências e uma ideia que um conceito que vocês vão ver bastante no ASP.NET Core é a ideia de middlewares. O que seriam middlewares? São uma espécie de filtro que é utilizado no processamento de requisições HTTP. Então, o próprio MVC ele tem um middleware. Vocês vão ver depois aqui nos exemplos, né? E você tem pilhas de execução de middlewares. Então você pode ter, por exemplo, um middleware que faz autenticação e autorização. Você manda uma requisição para sua aplicação, de repente o cara não está autenticado, ele vai barrar o acesso direto a um determinado recurso. Se ele estiver autenticado, ele vai repassar para o próximo middleware da pilha, até se chegar no middleware do MVC e fazer o processamento final. Outra coisa que nós temos aqui de novidade no ASP.NET Core são os View Components, são componentes reutilizáveis que a gente pode utilizar para gerar porções de código nas nossas views. Então, é uma ideia parecida com as views parciais que a gente tinha até o MVC 5, só que não é necessário que a gente implemente um controller para fazer isso. O View Component é um componente isolado, então ele foi criado numa estrutura de maneira a otimizar o processamento, inclusive esse processamento acontece de forma assíncrona. A gente tem tag helpers também, o pessoal que já tem experiência com MVC já deve ter parado para pensar às vezes, poxa, nas minhas views eu tenho código HTML, código JavaScript, código CSS e ainda quando eu uso HTML helpers, eu acabo incluindo código C Sharp. Então isso virava uma grande salada. E o pior de você utilizar um HTML helper é que para customizar a aparência disso, mexer no CSS ou mesmo manipular via JavaScript, nem sempre era uma tarefa tão trivial. Se você passava isso para um designer, ele poderia de repente não conhecer tanto ASP.NET, MVC, e acabar se perdendo daí na hora de fazer alguma alteração. Além do que não era algo tão simples, né? Para você configurar coisas envolvendo CSS, HTML, você tinha que criar um objeto anônimo, passar daí as propriedades exatamente com o nome que seria no HTML e no CSS, isso estava bastante sujeito a erros. Então as tag helpers são um recurso que vieram para deixar o código das nossas views menos poluído, né? E que além disso possibilitam daí um trabalho mais facilitado do pessoal de design. E para fechar essa parte de front-end do ASP.NET Core, a gente agora tem um gerenciamento automatizado de pacotes client-side. Então, antes o que acontecia? Você precisava adicionar uma biblioteca JavaScript ou algo relacionado a CSS como Bootstrap, você tinha como opções o NuGet, só que nem
todo mundo que desenvolvia um pacote se preocupava em registrar isso para o NuGet. Então, muitas vezes você ia utilizar alguma coisa que não estava nesse repositório, você tinha que baixar do site, incluir manualmente, e daí, se tivesse uma atualização, repetir esse procedimento, atualizasse o projeto. Então, era algo dispendioso e sujeito a erros, né, porque envolvia ação humana direta, né? O que a Microsoft acabou fazendo? Ela viu que outras plataformas utilizavam soluções como o Bower, que é um gerenciador de pacotes client-side, o Gulp, que é um mecanismo para automatizar tarefas, escrito em JavaScript, e o NPM, que seria o ambiente para execução disso, que na verdade é o Node Package Manager, né? Então gerenciador de pacotes do Node. Ela combinou todas essas soluções para automatizar esse processo no ASP.NET Core. Hospedagem Linux. O que a gente tem de opções? Docker, o Docker é nativo para Linux. Tem suporte nativo também agora no Windows Server 2016, mas se de repente vocês querem testar o Docker para desenvolvimento em Windows 10 ainda não tem essa possibilidade, ele vai rodar numa máquina virtual Linux a partir do Windows, né? Enfim, a gente tem também o Nginx e o Apache, que são soluções bastante utilizadas para hospedagem de aplicações web em Linux. Falando aqui um pouco agora sobre Visual Studio Code e .NET Core, vocês vão ver aqui em Linux, né? Mas o trabalho muitas vezes envolve o uso de linhas de comando. Só que assim, isso acaba escandalizando um pouco o pessoal de .NET que está bastante habituado com o Visual Studio. O pessoal sempre vai, acessa tal opção de menu, clica e faz isso. E é meio que um choque o primeiro contato com linhas de comando. Mas com o tempo e rapidamente você consegue assimilar toda a dinâmica, você acaba vendo que com uma única linha de comando, você consegue fazer algo que no Visual Studio muitas vezes envolvia 5 ou 6 cliques do mouse e que acabava levando 30, 40 segundos. Com a linha de comando, em questão de 2, 3 segundos, você acaba resolvendo uma série de coisas. Para criar novos projetos no Visual Studio Code, a gente não tem uma opção File New Project. Você vai ter que, via linha de comando, utilizando o .NET Core Command Line Interface, também chamado de .NET Core CLI, você vai ter que passar um comando com os parâmetros para a criação de um novo projeto. Mas é um processo bem simples, vocês vão ver aí daqui a pouco que não tem muito segredo. Que tipos de aplicações que a gente consegue criar com o .NET CLI? A gente pode criar aplicações web, sites MVC, web APIs, APIs REST, aplicações console. De repente você cria um processo que vai ser executado numa máquina, então pode ser via aplicação console, bibliotecas, packages no caso, que a gente implementa para reuso, e projetos de teste. De repente você vai implementar testes de unidade para algo que você está construindo, você tem a opção de utilizar frameworks como o MS Test e o XUnit. Nativamente, o suporte que existe no .NET CLI é esse, embora seja possível também você construir testes em .NET Core utilizando o NUnit. Aqui algumas considerações sobre o .NET Core. Uma coisa que ainda gera bastante discussão é o fato que muitas vezes a gente tem frameworks como o NHibernate que ainda não contam com uma versão estável para o .NET Core. Outro exemplo disso é o Selenium WebDriver, que o pessoal utiliza bastante para testes de interface web.
costuma haver uma certa confusão com o .NET Core e o .NET Full. O .NET Full é o .NET que vem até a versão 4.6 e 4.7, que são as versões mais recentes da plataforma. Só que essa versão, chamada de .NET Full, ela é compatível apenas com o Windows. O .NET Core, na verdade, ele oferece para a gente a possibilidade de trabalhar com Docker, com Linux, com Mac, que a gente já viu aqui ao longo da apresentação. E agora para o segundo semestre, eu acabei já comentando rapidamente, né? Está previsto o lançamento do .NET Core e do .NET Standard. O que seria o .NET Standard? O .NET Standard é um projeto da própria Microsoft que foi criado com o objetivo de criar, com o objetivo de gerar bibliotecas que sejam compatíveis com os vários runtimes da plataforma .NET. Então imagine o seguinte hoje, nós temos runtimes para Xamarin, para .NET Core, e para .NET Full, o .NET convencional que só roda em Windows. E a Microsoft tem que manter 3 versões, por exemplo, do Namespace System, onde estão muitas classes básicas da plataforma. Com o .NET Standard, a ideia é que uma única biblioteca possa ser executada em qualquer um desses runtimes. Então, facilita o trabalho da Microsoft de gerenciar os recursos da plataforma e também cuidar da evolução disso. Além disso, isso acaba abrindo bastante possibilidade para nós desenvolvedores. Você consegue criar uma biblioteca para trabalhar com .NET Standard e consumir essa biblioteca num projeto Windows Forms, num projeto ASP.NET Core que pode ser publicado no Linux, por exemplo, que é um dos temas principais dessa apresentação, ou eventualmente também você pegar e utilizar essa biblioteca num app que foi construído com Xamarin. Então, com uma única compilação, um único projeto, você tem a possibilidade de consumir ele nos diferentes runtimes que o .NET possui hoje, o que pode vir a possuir no futuro. Eu vou partir agora para os exemplos práticos. Opa, deixa eu abrir aqui a minha VM Linux. Tem alguma dúvida aí, Michel? Alguém postou algo ou tá tranquilo? Tranquilo, cara. Pouca gente. Beleza. O pessoal vai acabar vendo depois, né? Porque sábado à noite é triste, né? Ah, não tá bêbado já. Beleza. Beleza. Eu vou abrir aqui o Linux. Eu instalei o .NET Core numa máquina Ubuntu 16.04. Eu estou utilizando aqui o Hyper-V. Então, no caso, uma máquina virtual, né? Mas vocês poderiam de repente estar com o Note instalado o Windows, o Ubuntu, né? Na verdade, ou de repente o Red Hat, o SUSE, o Fedora, que são distribuições que a Microsoft geralmente foca em entregar versões num primeiro momento do .NET Core. Eu vou abrir aqui o terminal, né? Aqui um pouco. Para utilizar o .NET CLI, que comando seria? .NET. Ao digitar isso, ele vai listar aqui a versão atual, aqui a 1.1 que eu estou utilizando, e detalhes como o help, né, como acessar a versão e outras orientações de uso. Se eu quiser, por exemplo, criar um novo projeto, o que eu faria? Digitaria .NET New, ele vai listar aqui para a gente as opções disponíveis, então nós temos aqui Console Application, Class Library, Unit Test, XUnit Test, os templates do ASP.NET Core e uma solução. Então se eu quiser, por exemplo, criar aqui agora
Um novo projeto, eu vou da .NET New, MVC, um novo site, na verdade. Vou passar aqui, exemplo, Araras Dev. Ele vai gerar aqui para a gente, né? O template, né? Eu passei aqui o parâmetro -n e o nome da aplicação. Ele vai criar aqui um diretório para a gente. Então tá aqui o exemplo, Arara Dev. Eu vou acessar esse diretório. Vou dar um ls aqui, já está a estrutura do nosso projeto. Tem aqui a classe Program, Startup, Controllers, Views e assim por diante. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso restaurar as dependências, né, os pacotes de que o nosso projeto depende. Então, digitaria aqui .NET Restore. Ele vai fazer esse trabalho aqui para nós. Restaurou aqui os pacotes. E se eu digitar aqui agora .NET Run, a ideia é que ele inicie a execução da nossa aplicação. Por default, todo projeto que a gente cria com o .NET CLI, ele vai utilizar a porta 5000, mas é possível a gente mudar isso, colocar um outro número de porta. Inclusive, se a gente notar aqui agora, ó, Application Started e Now Listening on localhost 5000. Eu vou abrir aqui o browser, o Mozilla, né? Deixa eu digitar aqui localhost 5000. Ô, Renato, Oi. travou a sua tela aí. Tô preso aqui no terminal do Linux. Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Hum. Só um minuto. Então, tá executando aqui a nossa aplicação, né? Eu dei .NET Run. Digitei aqui localhost, ele já trouxe aqui com o template padrão aqui do ASP.NET Core. Tudo bem, tá rodando aqui, beleza. Só que assim, geralmente o desenvolvimento não se resume a isso. A gente vai ter que editar daí o nosso projeto e fazer modificações daí nele. Como que seria isso aqui em Linux? A gente vai utilizar aqui agora o Visual Studio Code. Eu vou parar aqui a execução da aplicação. Ele está dando shutdown aqui, esperar que ele conclua o processo. Acho que deve ter parado, beleza. Deixa eu dar um code ponto aqui. Ele vai abrir daí o Visual Studio Code carregando tudo que está a partir desse diretório. Beleza, está aqui os arquivos do nosso projeto. Deixa eu mostrar rapidamente aqui a classe Program. Uma coisa que o pessoal estranha bastante quando utiliza o Visual Studio Code, né, e cria um novo, ou mesmo o próprio Visual Studio convencional e cria um novo projeto baseado no ASP.NET Core, é que ele tem agora uma classe Program. Então, nessa classe Program é que ele vai ativar a execução da nossa aplicação. Isso aqui vai acontecer através do método main, né? Ele vai invocar aqui o Kestrel, que é um mecanismo de hospedagem da aplicação. Tem aqui integração com IS, mas não é o caso quando se utiliza Linux, né? E aqui também tem a classe Startup, que é onde vão ser configuradas as dependências, os serviços que o nosso projeto utiliza. Deixa eu abrir aqui o Startup. Antes ele está perguntando se é para criar os arquivos para permitir o build e o debug da aplicação. Eu vou dar yes aqui e está solicitando para baixar uma atualização do Visual Studio Code mais recente. Eu vou dar depois aqui para não perder muito tempo. Eu vou abrir aqui agora. Deixa eu só mover aqui a classe Startup, que está meio escondida aqui para mim. Beleza. O que a classe Startup faz? Como eu tinha falado, é onde a gente vai configurar as dependências da nossa aplicação. Então aqui ele seta o uso do arquivo appsettings.json.
ele cria daí uma instância de configuração e associa essa propriedade configuration. Aqui a gente tem o método configure services, ele ativa o serviço do MVC. E aqui em configure ele tem algumas coisas de log, ele seta aqui alguns detalhes se for desenvolvimento ou não. E finalmente aqui embaixo ele ativa o uso do middleware do MVC para permitir que a gente consiga trabalhar com um site ou mesmo com uma API no ASP.NET Core. Beleza. A parte de Bower, a gente tem aqui as opções, né? Já veio com Bootstrap, jQuery Validation. A gente consegue aqui também adicionar, por exemplo, o Angular. Não vai fazer tanto sentido aqui para esse exemplo, né? Porque eu nem vou utilizar. Mas a gente tem aqui a opção de colocar a última versão, ou então selecionar uma versão específica, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. Ele não está trazendo aqui as versões, mas beleza. A ideia é que ele... Deixa eu dar aqui um Ctrl. Tá com algum bugzinho aqui no Visual Studio Code. A ideia é que a gente consiga selecionar a versão. Ao salvar esse arquivo, ele vai ver o que entrou e saiu e fazer o download ou remover das pastas que ficam aqui em www-root. Então a gente não precisa manualmente gerenciar tudo isso. É uma opção que simplifica bastante a nossa vida. De repente, se a gente precisar adicionar um pacote, como que a gente faria isso? A gente tem aqui o arquivo csproj, então a gente pode incluir aqui a referência, só que ele não tem suporte em IntelliSense. É uma coisa que acaba pegando um pouco, porque quando era JSON ainda existia esse suporte, mas creio eu que em breve a Microsoft vai adicionar. Então você precisa colocar aqui manualmente o nome do pacote, a versão, mas ainda assim, salvando isso daqui, dando um .NET Restore, ele vai incluir daí os pacotes que você acabou digitando nesse arquivo. Além disso, a gente consegue adicionar pacotes via linha de comando. Então posso digitar aqui .NET Add Package e colocar aqui qual que é o pacote, de repente o newtonsoft.json e qual que é a versão que vai ser utilizada. Ele oferece essa opção para a gente também. Além disso, o que nós temos aqui? Que é interessante mostrar para vocês. A parte de views está bastante parecido com o que a gente estava acostumado, né? Então vou abrir aqui essa view para vocês darem uma olhada rápida. Então é o template padrão do ASP.NET Core. Se a gente olhar aqui o controller também, nós temos as actions. Então index, about, error. Bem tranquilo também, bastante parecido com o que a gente estava acostumado. Notem que não tem System Web aqui. O principal namespace aqui é o Microsoft ASP.NET Core MVC. Outras coisas mais básicas como o System continuam. Então isso é uma diferença grande com o que a gente estava acostumado, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui um view data, né? Notem que ele traz aqui o IntelliSense para a gente. Deixa eu completar aqui. Aqui Araras Dev, beleza. Tá salvo. Maravilha. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou voltar aqui para minha view. Vou apagar um pouco desse HTML que ele gera para a gente, né? Para simplificar aqui a nossa visualização. Vou colocar aqui um título. Aqui, ó, View Data, ele já ativa também IntelliSense na View.
colocar aqui teste. Para rodar essa aplicação, a gente vai até esse ícone que tem um inseto com a tarja por cima, que é debug. Ele vai trazer aqui para a gente daí a configuração para executar a aplicação web. A gente tem a opção de utilizar os mesmos atalhos do Visual Studio, então se você pressionar F5, vai ser a mesma coisa, ou se clicar aqui. Para debug, F10 e F11, que é o Step Over e Step Into, né? Você passar pela linha ou entrar dentro da instrução, né? Para fazer o debug, funciona da mesma maneira, então bastante parecido com o Visual Studio, então acaba sendo intuitivo daí para quem já tem experiência com desenvolvimento .NET. Aqui no Output ele está carregando a aplicação. Então, ó, iniciou a aplicação e ele já vai carregar aqui no browser para a gente. Deixa eu apagar, fechar a aba anterior, né? Beleza, trouxe aqui para a gente a mensagem, né, que foi colocada lá no controller. Eu vou fazer o seguinte aqui, vou colocar um breakpoint para vocês darem uma olhada rápida. Então tá aqui, ó, view data, mandar uma nova requisição. Ele parou aqui para a gente, então se eu apertar F5, ele segue com execução. Então tá aqui no browser, né? Ou então, o que a gente pode fazer? Gerar uma nova requisição. De repente você tem algo mais extenso aí sendo processado. Você pode pressionar F10 ou F11, é a mesma coisa aqui, ó, Step Into, Step Out, né? E o Step Over. Eu vou dar F10 aqui para ir para a próxima instrução. Daí dou F5 para prosseguir com a execução dessas instruções. Então, ele volta aqui e exibe para a gente. Bem próximo do Visual Studio, como eu falei, não tem tudo que a IDE convencional oferece, mas mesmo assim é uma opção rápida para desenvolvimento que a gente consegue fazer bastante coisa com as extensões. Eu não tinha comentado, mas eu me recordei agora, o Visual Studio Code não trabalha só com .NET Core. Então a gente consegue também, por exemplo, desenvolver com Node, desenvolver com Java, com C, ele tem N extensões. De repente, se você tem uma ideia, eu quero criar uma extensão que faz um tipo de trabalho específico que simplifica a minha vida e que pode ser interessante para outros desenvolvedores. Tem toda a documentação sobre como fazer isso. Você pode criar então uma extensão e publicar daí no repositório que a Microsoft mantém, abrindo esse seu trabalho para a comunidade. O que eu vou fazer aqui agora para vocês verem também o que é possível se fazer com o ASP.NET Core em Linux. Eu tenho um projeto pronto aqui que acessa o SQL Server, né? Então, na verdade, são dois projetos. Um é uma API REST que permite a consulta a cotações de moedas estrangeiras, e o outro é um site que vai listar capitais brasileiras. Deixa eu acessar aqui para vocês verem. Como eu estava falando, então tem duas aplicações prontas aqui. Eu vou mostrar rapidamente para vocês terem uma noção do que é possível. Eu não comentei antes aqui, mas a gente tem a possibilidade agora, desde a versão 2016, de se utilizar o SQL Server em Linux. Então é mais uma coisa que alguns anos atrás parecia impossível. E além de utilizar o SQL Server em Linux, existe ainda a possibilidade de se utilizar o SQL Server executando a partir de um container. Então, de repente, aquele negócio que acontecia muitas vezes, principalmente na máquina de desenvolvedores. Poxa, você instala uma versão e depois quer testar a versão mais nova. Você teria que desinstalar de repente e
prosseguir com a instalação dessa versão mais nova, mas às vezes ficava alguma sujeira, dava problema, aí você tinha que limpar o registro da máquina, remover algumas coisas manualmente e perdia um certo tempo. Com o Docker, você pode montar esses ambientes de teste rapidamente, não vai afetar o que já está rodando. Então, na minha própria máquina Windows aqui, o que, que acontece? Eu tenho o SQL Server 2016 instalado, mas vira e mexe eu brinco, faço alguma coisa com 2017 que ainda está em preview. Como que eu consigo conciliar os dois? Eu instalei o 2017 em um container, ele está numa porta diferente da porta default, que é 14.33 para o SQL Server. Eu joguei na 11.14.33 e consigo trabalhar de maneira que uma não afeta a outra. Aqui nesse caso, eu não Travou utilizo. de Oi? novo. Travou de Travou novo. de novo. Beleza. Pera aí. Deixa Será eu que compartilhar aqui, peraí. vejo que você está mostrando alguma coisa e não muda, quer dizer que travou. Beleza. Voltou aí? Voltou. Aí. Você está Beleza. mostrando a máquina virtual. Beleza. Isso. Então, como eu estava falando, assim, aqui em Linux eu instalei mesmo o SQL Server, não estou rodando ele por um container, mas existe essa possibilidade aí para vocês trabalharem. Deixa eu pegar aqui os projetos. Então, eu tenho aqui um exemplo utilizando o Entity Framework, que é um site MVC. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. Estou mostrando aqui rapidamente para vocês. Eu adicionei aqui o Entity Framework Core para SQL Server. Aqui no app settings.json, eu tenho uma string de conexão aqui para utilizar em Linux, está localhost. Então, se vocês observarem aqui, string padrão para uso do SQL Server, bem tranquilo, não difere em nada do que a gente está acostumado para Windows, né? Além disso, eu tenho aqui uma classe chamada capital, com as propriedades, né, que mapeiam para campos de uma tabela de capitais. Eu montei aqui também uma classe de contexto, esse exemplo context. Ele vai ter aqui um dbset de capitais que aponta para uma tabela que tem esse nome. Aqui eu seto a chave, que é a sigla do estado, né? Aí que mais que a gente tem aqui? No nosso controller. Opa, deixa eu voltar, preciso mostrar antes a classe startup. Beleza, tá aqui a classe startup. Eu preciso configurar o uso do Entity Framework, então aqui eu passo o meu contexto, né, exemplo context, falo que vou utilizar SQL Server, informa aqui a minha string de conexão que está lá no arquivo appsettings.json. Aqui embaixo eu adiciono, já vem o default, né, eu adiciono o serviço do MVC e aqui o restante que a gente já havia visto antes. Pegando aqui o controller, então a gente vai ter aqui home controller, o construtor, né? Eu passo aqui o contexto, ele vai resolver isso para a gente via injeção de dependência e eu saio utilizando ele aqui na Action Index, né? Eu já devolvo aqui para view uma coleção utilizando uma expressão lambda. Então, acesso capitais, peço para ordenar por estado, ele vai listar para a gente todos os dados. Deixa eu pegar aqui a view também, né? Para vocês verem. A parte da view é bem tranquilo. Ele vai ter um model aqui utilizando aquela classe que eu falei, capital. E aqui ele vai fazer um for each daí correndo o que está nessa coleção e printando na tela. Deixa eu rodar aqui para vocês verem. Aqui, ó, ele trouxe daí do banco de dados para a gente a lista de capitais aqui do Brasil.
isso cadastrado numa tabela do SQL Server. Deixa eu até mostrar aqui para vocês ela, né, para vocês terem uma noção. Acabei voltando mais do que deveria. Eu tenho aqui uma pasta de scripts. Deixa eu abrir o Visual Studio Code também. Tem aqui os comandos para a criação do que esses projetos utilizam, né? E aqui também eu coloquei as instruções daí para se conectar no SQL Server. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse comando aqui, SQL CMD, que é um utilitário do próprio SQL Server. Deixa eu só pegar aqui o nome do banco, é base exemplos, beleza? Vou dar um clear aqui. Deixa eu colar aqui o comando. Estou conectado no SQL Server. Deixa eu pegar aqui base exemplos. Deixa eu rodar aqui select asterisco from DBO capitais. Dá um go aqui. Nota, ó, os dados no SQL Server em Linux. Pode até surgir a pergunta, poxa, mas não tem um Management Studio para Linux? Ainda não. De repente, se vocês precisam, acham legal ter uma interface gráfica para administrar a partir do Linux, o que a gente pode estar fazendo? É possível instalar o SQL Developer da própria Oracle, né? Ele é uma aplicação feita em Java e, sendo feito em Java, ele trabalha com drivers JDBC. Então dá para você utilizar o driver JDBC do SQL Server, se conectar a essa base que a gente tem aqui e fazer todo o trabalho daí, select, rodar scripts, criando tabelas, imputando dados e assim por diante. Tem uma outra tabela aqui que eu queria mostrar para vocês, que está no segundo exemplo que eu vou mostrar agora, né? A tabela de cotações. Então aqui eu tenho cotações do euro, da libra esterlina e do dólar norte-americano. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fechar esses projetos que eu abri aqui no Visual Studio Code. Deixa eu parar aqui a execução, né, para desalocar a porta 5000. Fechar aqui também esse projeto, beleza? Deixa eu dar um Ctrl C aqui parando o SQL CMD. Eu vou abrir um outro projeto aqui agora, o da API de cotações, para vocês verem daí ele se conectando ao SQL Server e utilizando agora uma outra solução para acesso a dados, que é o Dapper. Para quem não conhece tanto, o que seria o Dapper? O Dapper não é um ORM como o NHibernate ou Entity Framework. Ele está em outra categoria conhecida como micro-ORM. O que seria isso? Ele não tem todas as facilidades que um ORM completo, como o Entity Framework, oferece. Na verdade, o Dapper disponibiliza para a gente uma série de métodos de extensão que a gente utiliza com classes de conexão. Então, se for SQL Server, é a classe SQL Connection, que a gente vê aqui nesse exemplo, né? Se for Oracle, Oracle Connection. Se for Postgre, vai ser NPG SQL Connection e assim por diante. Esses métodos, então, eles simplificam. Então, ao invés de a gente abrir a conexão, criar um comando, abrir um data reader, ler campo a campo, transferir isso para um objeto, a gente simplesmente cria a conexão aqui, que é esse caso que eu estou mostrando para vocês, passando uma string de conexão, e em cima da conexão, eu vou poder chamar vários métodos. Tem métodos para executar comandos como insert, update, delete, uma procedure, e outros como query, query first or default, que a gente geralmente utiliza para consulta. A gente passa uma expressão SQL. É importante aqui, tem um exemplo, eu estou
passando um parâmetro. Então, para passar parâmetros, a gente cria um tipo anônimo e informa os nomes de parâmetro. Nunca concatenem parâmetros como string, porque nisso pode abrir uma brecha, pode não, vai abrir uma brecha para ataques de injeção de SQL. De repente o cara pode inserir um drop table lá e causar um estrago gigantesco, ou mesmo dar um delete, apagar seus dados. Então tomem esse cuidado. Mas assim, o grande diferencial do Dapper é a performance que ele oferece. Nem sempre a gente tem uma performance tão acentuada com consultas quando utiliza o N-Hibernate ou o Entity Framework, só que com o Dapper a gente vai conseguir uma performance que é próxima do uso do ADO puro. Então ele é bastante rápido e acaba simplificando o nosso trabalho de converter o que está numa base relacional para objetos da nossa aplicação. Aqui esse exemplo. Uma última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, que eu mencionei durante a apresentação, esse projeto é uma Web API, eu tenho o meu controller aqui, né? E notem, ó, eu não estou herdando de API Controller, estou herdando direto da classe Controller. Então, é aquilo que eu já falei, agora a gente tem um modelo unificado, a classe básica de controllers serve tanto para APIs REST quanto para sites MVC. Eu vou executar essa aplicação do mesmo modo que foi anteriormente. A gente vai informar o parâmetro, que é o código da moeda estrangeira, e a ideia é que ele devolva para a gente a cotação. Está um pouco desatualizado aqui, né? Até esses dias, com essas reviravoltas políticas, o dólar sofreu bastante oscilação, o dólar, o euro, a libra, mas a ideia é mostrar para vocês mesmo um exemplo básico aqui, utilizando SQL. Ele está carregando aqui, só um minuto. Vou fazer o seguinte aqui, ele trouxe os 5.000, vou passar aqui API, cotações, que é o nome do nosso controller, e aqui a sigla do dólar. Aqui eu coloquei um breakpoint, eu vou tirar para não ficar parando toda hora, né? Tá aqui, ó, ele carregou, trouxe os dados, né? Se a gente pedir para ver o JSON, tá aqui também, né? Ele acaba tendo essa visualização um pouco mais incrementada que facilita a nossa leitura pelo Mozilla, né? Eu vou passar aqui o código da Libra esterlina, trouxe aqui o valor da Libra e tenho ainda a possibilidade de carregar dados do euro. Então, um exemplo simples também, utilizando uma Web API. A ideia foi dar uma visão geral aqui para vocês, né? Já está tarde, inclusive, né? E infelizmente eu não consegui fazer a apresentação no horário que estava previsto, mas todo esse material que eu mostrei aqui eu vou estar postando na página do Meetup e também no vídeo que está sendo gerado. Quem estiver assistindo ou ver depois, poder utilizar, de repente, se for caso, para estudos, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E mais uma vez agradeço aí o Michel pelo convite.